Jesus adolescente e ver se ficou alguma dúvida, alguma pendência, ou alguém quer acrescentar algum comentário. E ficaram, na minha opinião, ficaram algumas questões que foram levantadas e mal exploradas, né? Assim, uma abordagem muito ligeirinha. Por exemplo, o Edivan falou da questão da ordem, não é? Minha cabeça está tanto. Eu lembro. Ele falou mesmo. Eu já estou assim, que hora é essa? A ordem dos pais, né? Onde? A minha dúvida, só repetir. Repete, por favor. Na realidade, a minha dúvida em relação ao estudo Gilberto é onde que entra a postura, a posição dos pais mediante a uma educação do adolescente. Aquela fase da crise na adolescência, qual que deve ser o principal papel dos pais, em que momento que o pai e a mãe devem interferir de forma, né, que dele mostre para ele que existe um limite, até onde ele pode ir, e como que é essa ordem, como que acontece na adolescência. Tá bom. Eu vou fazer uma coisa fora da ordem. Eu não me esqueço, ou vou ficar pelejando para não me esquecer, isso vai me incomodar, né? Mas eu vi a Lena aqui e me lembrei que nós estamos... Oi, Lena, tudo bem? Nós estamos combinados que, para divulgar para vocês, que vai ter um estudo do Evangelho Terapia, que é um dos livros que a gente está colocando à disposição, né, do pessoal, de vocês. Nós vamos fazer esse estudo num centro espírita chamado Sois Luz. É um centro de Umbanda, mas que tem muito estudo. E nós vamos fazer em 4 tardes de sábado, a partir do último sábado deste mês. Então é o último sábado de julho, 1º de agosto, 2º de agosto, de 2 às 6 de 2 da tarde até às 6, né? De 14 às 18 horas. O pessoal lá do Sois Luz, ele fica no bairro da Graça, na rua Jussara, número 100. Quem se interessar, por favor, me avise até a semana que vem, ou no máximo na outra, porque eles vão fornecer um lanche. Vai ter um intervalo na atividade, eles vão fornecer um lanche. Eles querem ter uma noção de quantas pessoas, né? Tem uma previsão do número de pessoas, tá? E quem não for, vai ficar de castigo, tá? Eu achei que quem não fosse receber um filme e assim, nossa. Ainda não chegamos nesse nível, né? Roberto, eu já me coloquei de castigo. Bom, Se for ter prova de cooperação. bairro da Graça, rua Jussara, número 100. Jussara, bairro da É Graça. paralela, já fui. Isso. Ó, o Roberto já está dando uma dica aqui. Paralela Jacuí. Professor Cristiano Machado, primeira direita, segunda esquerda. Então, a primeira esquerda. Primeira esquerda. É. Tá bem. Então, voltando à ordem do Edivan, né? Foi muito interessante que, como eu estive lá com minhas filhas e os netos, né, eu percebi uma coisa muito, acho que relacionada com a sua pergunta, né, a questão que você coloca, e a diferença entre a autoridade e a punição. A autoridade a gente precisa exercer, é uma carência muito grande nessa época agora, né? Nós vivemos um período de muita permissividade e os pais perderam o referencial. Nós podemos dizer assim que a partir de meados do século XX houve uma mudança muito grande, muito obrigado, na situação da mulher principalmente, né? Tudo indica que a anticoncepção
permitiu uma maior autonomia da mulher, ela não era obrigada a ter filhos, né? Ela podia não ter filhos, e aí ela foi mais para o mercado de trabalho. E, além disso, digamos, há uma série de mudanças na vida sexual, né? E isso levou a uma mudança na referência educacional. Ou seja, a virgindade deixou de ser uma exigência educacional, os pais não exigiram mais a virgindade, não era motivo para você expulsar uma adolescente de casa, entendeu? E com isso, a atividade sexual do adolescente foi aumentando progressivamente. E prematuramente? Olha, 12, né? eu acho que em alguns casos a imaturidade é pior do menino, né, do garoto, porque ele não dá conta de parar uma relação, né, sexual para colocar um preservativo. É inviável, é falta de maturidade mesmo. Não dá para interromper uma coisa tão prazerosa para fazer uma obrigação. É impossível. Ele tem que amadurecer mais, né? Então nós temos um problema sério relacionado com isso. Mas o que importa nessa questão é que os pais perderam o referencial educativo. Não é mais centrado na virgindade e nem na restrição sexual. Então, vai se basear em quê? E ainda não estão seguros, a maioria dos pais. Quando eles não têm uma outra formação religiosa ou ideológica, eles não sabem o que fazer, não sabem como conduzir a educação dos filhos, né? E é importante a gente estar atento que o amor e a autoridade são ingredientes da relação com o filho desde quando ele aparece no útero, desde a concepção. Uma coisa tem que vir com a outra obrigatoriamente. Amar, compreender, ter paciência, tolerância, educar, que é repetir. O cara é repetir, né? Então você vai repetir a mesma coisa, de um jeito, de outra, argumentando, desenvolvendo argumentos para você falar, mas tem algumas coisas que é preciso exercer autoridade. E esse exercício de autoridade, ele exige uma certa, digamos, conscientização, exige que a pessoa esteja muito firme, muito convicta desse seu papel, porque é muito mais fácil você deixar. Pode, vai. Então, como é muito comum ainda, falar com a sua mãe, né? E aí vai sobrecarregando a mãe nesse papel e se omitindo. Uma reflexão também que a gente pode fazer é que quando você pune, é sinal que o seu sistema falhou, que a sua autoridade fracassou. Entendeu? O I Ching, que eu já comentei com vocês, que é um livro de sabedoria chinesa, que é muito interessante, ele tem um ditado que é mais ou menos assim: não há nada mais fácil de ser domado do que a vontade de uma criança. Não há nada mais difícil de se domar do que a vontade de uma criança cuja vontade não foi domada. Então, a época de educar e de você falar que não pode e que é para ter um determinado comportamento X, é quando é pequeno. Agora, se você fala, se você explica de novo, se você argumenta, se você fala, por exemplo, com uma criança mais agressiva, você gostaria que alguém fizesse isso com você? Você gostaria que uma outra criança mordesse você também? Ou quando ela morde um irmão, e às vezes ela gosta muito de um irmão, você pode ir falar com ela: você gostaria que uma outra criança mordesse o seu irmão? Né? Você tenta sensibilizar, fazendo com que ela se coloque no lugar do outro.
Mas se isso não acontece, você também tem que exercitar a paciência. Cadê a paciência? O Roberto falou semana passada, né? A Ronara falou hoje. O Evangelho está cheio de exemplos de paciência. Cheio. Sabe? Pois não. Talvez o exemplo não seria o melhor caminho. Sim, inegavelmente. Se uma criança faz, ela faz por copiar, invenção, pais. Ótima sua pergunta, porque me lembra que uma outra referência que nós fizemos aqui foi que o sistema que deve vigorar no lar é um sistema que sirva para você. Se você vai implantar esse sistema, vai ser muito conversado com a sua companheira muito antes do filho chegar, em termos ideais, né? Vamos falar no ideal e depois cada um vai se adequando na medida do possível, entendeu? Conversa, prepara e dialoga e cuida de sobrinho, cuida de alguma criança, né? Faz atividade numa creche, aí vai treinando, tá certo? Depois, você tem que pensar que o sistema que vocês vão propor é que vocês vão dar exemplo. Porque as regras têm que valer para todos. É uma anomalia perversa você achar que só os filhos é que devem cumprir as normas. E você não, você está acima da lei. Não, você é como a nosso entendimento que nós associamos aqui no estudo da vontade de Deus. Você tem que se adequar, você tem que seguir as regras para dar exemplo. Como Deus parece, no nosso entendimento, que Ele criou uma lei e Ele não infringe essa lei de forma alguma. Existe algum estudo de números para isso, por exemplo? Eu gosto de entender em números, tipo uma linha do tempo. Por exemplo, de certa idade até tal idade, os pais devem agir assim. Certa idade, os filhos precisam andar sozinhos, caminhar mais. E os pais não devem interferir. Existe um estudo a respeito? Eu acho que não existe nenhuma norma para isso, tá? Porque, mesmo se a gente admitir que dentro da visão judaico-cristã, quando fala que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, né? Ou seja, que o lado masculino, tanto seja do homem quanto da mulher, vai fazer com que ele saia de casa para se unir ao lado feminino do outro, não quer dizer que saiu fora da sua influência, se é que ela foi bem cultivada. Eu vou ilustrar com um exemplo bem pessoal. A minha filha mais velha era extremamente organizada. Ela sabia de tudo que se passava na casa, o comportamento dos dois irmãos mais novos. E quando eu chegava em casa, ela me dava o relatório. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, e tal, etc. E aí acabava o relatório, ela ficava na minha frente. Esperando. E você não vai fazer nada, não? E como eu sabia que as questões eram um pouco mais complexas, assim, minha filha, é preciso ter paciência. Eu estava dando exemplo de paciência, porque não adianta você querer estrangular a criança para que ela siga as regras e as normas, porque essas regras foram feitas sem a participação deles. E eles vão chegando e confrontando e querendo mudar alguma coisa. Então é a hora de, muitas vezes, você repactuar. Entendeu? É preciso ter elasticidade também. Ser flexível para reajustar as coisas, né? Na adolescência,
ela me cobrou de novo, já bem na juventude mesmo, né? Você fracassou comigo. Mas agora eu posso dizer para ela, deu certo, tá vendo? Deu certo, tá tudo chegou no lugar, leva tempo, né? Porque um dos problemas do meu filho era a dispersão, ele é disperso. E eu aprendi muito em relação à questão da escola por causa disso, sabe? E é uma situação, é um relacionamento muito importante da criança e do adolescente, né? Que é a questão da escola. Então a gente precisa ter cuidado e ficar do lado do filho, porque a escola muitas vezes ela nos propõe uma aliança contra o filho, sabe? É preciso ter cautela, porque a escola ela só tem um modelo, é um modelo para educar pessoas concentradas. Ela não tem, raramente tem alguma escola que tem um pouco, alguma coisa mais, né, assim, abrangente, uma coisa mais light, mas a cobrança é pesada em cima de quem é um pouco mais disperso. E a gente tem que ir com calma, ajudando a atravessar esse rio, porque a correnteza tende a levar. Então é isso, clareou um pouquinho, irmão? Sim. Né? A gente tem que exercer a ordem, sim, né? E em alguns momentos, principalmente quando a criança é pequena, não vacile em mandar. Mas também não vacile em entender que aquela criança não suporta aquele critério. E que ela está em conflito, ela vai te confrontar. E aí é importante conversar, né? Às vezes você evita muito desgaste se você tem uma saída, uma atividade, você sentar primeiro e planejar. Como é que vai ser? Assim, assim, assim. Então tá, então vamos. Chegou lá, às vezes basta você olhar. O pessoal fala que os antigos, né, mandavam com os olhos. Isso é possível se você tiver um bom relacionamento e você planejar, programar as atividades. Quem não cultiva a criança vai ter um pouco mais de dificuldade e problema na adolescência. Especialmente se aparece um adolescente, que nem esse menino, chamado Jesus Cristo. E nesses dias aí, estava bem atacado, né? Sabe? Mas como havia uma relação de amor, né, de cuidado, de interesse genuíno, foi possível resgatá-lo de uma forma amorosa. Se não tivesse esse passado aí, né, ia ser um pouco difícil de levá-lo para casa. Mas tinha esse passado e tinha a índole dele, né? Que apesar desse rompante aí da adolescência, era um missionário com uma, não digo que era clareza nessa época, mas era pelo menos uma percepção de que ele tinha um trabalho importante a realizar. Mais alguma coisa, gente, em relação a esse tema? Eu poderia dizer também que a gente aprende muito enquanto está fazendo. Costumo dizer que os filhos vêm para nos educar. Eu tive que fazer mudanças importantes na minha maneira de pensar, de ver e de me posicionar em função das reações dos filhos.
nós não estamos prontos quando a gente tem filhos. A gente vai se fazendo junto com eles, é na convivência, nos embates que nós nos desenvolvemos e que nós adquirimos essa competência, entre aspas, porque eu acho que a gente está sempre aprendendo num trabalho tão complexo quanto este. O que eu acho mais difícil é porque, por exemplo, quando a gente está na tarefa de educar, você tem seres humanos, eu tenho duas filhas, são seres humanos completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu ainda tenho uma enteada, são 3 seres humanos completamente diferentes. O nosso convívio é diário, nós 4. Então, aquela mulherada lá em casa, e aí eu percebo que eu tenho que ter atitudes diferentes por cada uma delas, e elas todas me questionam. Ah, com fulano você fez isso, comigo você faz isso, com fulano. E eu me posiciono, no sentido que eu tenho que agir diferente com elas, porque elas são pessoas completamente diferentes. Às vezes eu sou mais enérgica com uma, às vezes com uma eu converso, com a outra eu já... Só de olhar eu já falo, vai ficar de castigo, pelo amor de Deus, toda conta. Então, assim, eu pego as 3, assim, eu sofro, porque eu gostaria de ter a mesma atitude com as 3 o tempo inteiro, mas é impossível. Impossível, né? Eu percebo isso no meu dia a dia. E é a maior dificuldade que eu tenho, é tentar direcionar. E, por exemplo, meu marido não entende, ele acha que eu tenho que ser igual com todo mundo, que eu tenho que fazer tudo que todo mundo quer, do jeito que todo mundo quer. E eu acho isso, a tarefa mais difícil é essa, saber conduzir o que para cada pessoa de uma forma, de uma maneira. Eu tento dar uma padronizada na regra da casa, mas na educação é impossível. Né? É o meu maior sofrimento, assim, é o que eu tenho que ter mais paciência de saber lidar e ouvir os questionamentos, que todas 3 me questionam. Como que eu estou fazendo? É porque, na verdade, as reivindicações são diferentes, né? As necessidades, as demandas, elas são diferentes, sabe? Eu acho que também tem a afinidade, que é obviamente maior, não digo que seja pouca ou escassa com algum, mas ela é diferente, né? O grau de afinidade, o grau de entendimento que um deles tem em comparação com os outros, sabe? Agora, eu penso que apesar de aceitar essas diferenças, né, às vezes a diferença de afinidade é muito evidente, o que nós temos que evitar é a injustiça, sabe? É por isso que tem que ter esse balizamento aí, de forma que não haja um posicionamento que alguém pode reclamar de ter sido excluído, preterido, menos valorizado, etc. Sabe? Um exemplo muito interessante disso é a relação de Jesus com os apóstolos. Se a gente olhar bem, o João disse muitas vezes no evangelho dele que ele era o discípulo amado. A confidência durante a última ceia mostra que ele tinha realmente um acesso diferenciado, né? Quando ele pergunta quem é que está te traindo, e Jesus fala, é aquele que eu entregar o pedaço do pão molhado, e entregou, e o João viu que ele entregou para Judas. Então é uma confidência, é uma afinidade especial. Mas na hora de escolher quem ia coordenar o trabalho depois da morte dele, não é João, é Pedro. Porque Pedro é um líder nato, equilibrado, né? Tá certo? Então eu acho que o cuidado é esse. Tem as diferenças? Tem. Lidamos com elas, assumimos que existem, mas não pode haver injustiça em função da nossa maior afinidade com algum deles. Aí tem que ser pelo mérito e pelos talentos que cada um tem. Tá bem? Mais alguma coisa?
Então, eu acho que esse tema da adolescência, ele se desdobra em vários aspectos. Teriam muitos outros temas que poderiam ser discutidos, né? Eu comecei a abordar um deles, que é a sexualidade, mas a sexualidade tem vários subitens, né? Tá certo? Como, por exemplo, o aborto, que é um tema complexo, como a homossexualidade, né? E por aí afora. Família é um tema de interesse imediato também, assim, que precisa ser amadurecido com adolescentes, né? Namoro, profissão, drogas, tudo isso faz parte de seria uma agenda para discutir mais, mas aqui não é o caso, né? Nós ficamos aqui no tema principal, que é a adolescência, como sendo uma experiência em que algumas pessoas vivem mais intensamente e transformam isso numa crise, enquanto outros levam a experiência de uma forma mais tranquila, mais amena. Não depende, uma pessoa para viver uma crise de adolescência, depende muito mais de si mesmo, da sua própria necessidade de viver o conflito de identidade, principalmente nessa faixa etária. Não depende de problema familiar, de separação dos pais, de divórcio, de trauma que tenha sofrido. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a sua força interior, com a sua coragem de enfrentar as circunstâncias e fazer as suas próprias experimentações. Posso falar que indivíduos que são mais resilientes têm uma tendência de pensar melhor essas coisas? Provavelmente, não sei se existe já, né, estudo sobre isso, mas faz sentido que os mais resilientes, né, busquem tirar um maior proveito dessa fase e dessas experimentações. E procurem resolver o conflito conforme nós vimos em Jesus ao se identificar com os sacerdotes no templo. A turma, encontrei minha turma, vou ficar por aqui com eles. Entretanto, podemos dizer que adultos ou mesmo idosos que dão guarida a essa postura do adolescente, provavelmente tenham uma imaturidade também em si mesmos para não perceber o inconveniente disso. Porque se ele vai enturmar, ele tem que enturmar com pessoas da faixa etária dele. É ali que ele deve vivenciar essa experiência, e não com pessoas de outra faixa etária. Fica uma discrepância, fica uma desigualdade aí que não faz sentido. Tá certo? E também a gente vê que algumas pessoas vão viver essa adolescência depois, né? Adolescência tardia. E uma boa parte que nunca vive nenhuma crise de adolescência, conforme eu disse para vocês a semana passada, não é isso? Tá bom, vamos adiante? Então, pode pausar? Isso. Nós vamos começar agora o estudo relacionado com a cura. E provavelmente isso vai se estender por mais alguns dias, algumas reuniões. Eu gostaria de trabalhar 2 conceitos com vocês primeiro, que é a localização da doença. Nós temos um problema sério, você vê que é um vício de pensamento, é uma deformação cultural, que a gente, para falar em cura, já começa falando de doença. Certo? Mas, na verdade, é
é difícil trabalhar esse tema de uma forma geral se a gente não abordar a questão da doença, dos seus níveis de manifestação. E eu vou falar para vocês alguma coisa que já é bem estudado na homeopatia, enquanto outros, digamos assim, não são unânimes, nem todo homeopata valoriza esses conceitos, né? Mas já estão mais difundidos no meio holístico, que é: a doença se manifesta em 3 níveis. No nível psicológico ou espiritual, no nível perispiritual ou energético e no nível físico ou somático. Agora vem uma questão um tanto mais complexa. O que se manifesta? Sintomas. Pode ser sintomas ou alterações, né? Então, se a alteração se manifesta no psicológico, no energético e no somático, significa que ou ela é semelhante ou ela é diferenciada, ela é desigual. Muitas pessoas têm dificuldade para entender a hipótese que nós trabalhamos, que a doença que se manifesta no nível energético e no nível somático é muito semelhante ao quadro psicológico da pessoa. Às vezes é tão óbvio que chega a ser digamos, indiscreto. Uma amiga minha me disse que o marido dela estava com um problema cardíaco. Problema cardíaco é difícil não ter relação com sentimento. É raro, pode até ter, eu não desconheço, mas admitamos que tem. E o coração dele estava grande. O coração dele estava muito aumentado. A informação foi chegando aos poucos, né? Uma conversa, depois um e-mail. E eles estavam pensando em operar. Coração grande, e eles tinham um casamento bom, eu tinha convivido um pouco com eles, sabia que era uma relação boa, uma relação madura, estável. Mas aí, depois de um certo ponto, veio o resto da história. Ele tinha se envolvido com uma outra pessoa no trabalho dele. E não tinha deixado de gostar da esposa. Era uma relação boa, afetuosa, de comprometimento. Mas houve esse envolvimento e ele não conseguia fazer uma escolha. E a coisa foi se arrastando, até que chegamos nesse impasse do coração grande. Coração que O coração Rexona, né? Pois é, e eu falei assim, olha, eu acho um risco operar. Fazer uma cirurgia sem uma solução desse processo
é meio arriscado. Ah, mas vai para uma cidade muito boa, um centro muito bom, o hospital é hospital de ponta no país, e papapá, e foi, e morreu no pós-operatório. Então, algumas... Gilberto, eu posso pensar que quando apresenta um sintoma no corpo físico, é que eu já adoeci no espiritual e no psicológico, no energético, e aí manifestou no físico? A gente trabalha com essa hipótese. Tá? Esse é o caminho, podemos dizer assim, descendente, embora o caminho ascendente também exista. Né? Certo? Por isso que no caso que você contou, não adiantou tratar do corpo físico. Não. E em muitos casos o tratamento na parte física, o tratamento orgânico, ele é um paliativo, sabe? A pessoa, se ela não fizer uma mudança no psicológico, e vamos colocar aqui que psicológico é sinônimo de espiritual, tá? Algumas pessoas confundem tratamento espiritual com tratamento mediúnico. São coisas diferentes. O tratamento mediúnico ele poderia ser colocado como um tratamento energético. Vai atuar no perispírito. Ele tem uma porção de vantagens em comparação com o físico, né? Quando ele tem um bom recurso do ponto de vista mediúnico e dos implementos relacionados aos espíritos que atuam no processo. Mas também depende do tratamento no nível psicológico ou espiritual. A mudança mental e emocional, ela é do nível espiritual. Tratamento energético, que seja mediúnico, acupuntura, homeopatia, etc., por si só não quer dizer mudança espiritual. Tá certo? Tá claro? É por isso que muitas vezes o complemento, que é a mudança, né, e não é simples. Aqui é provável que a maioria já tentou fazer alguma mudança em si mesmo. Já chorou, já sofreu, já fez promessa para Deus, uma opção de coisas. Não é fácil não, a gente se mudar é terrível. Mas em certos casos, eu acho que não saberia dizer absolutamente com qual frequência, que as pessoas que passam por um tratamento convencional, uma cirurgia médica, por exemplo, e ficam num leito de hospital cada vez menos tempo, né? Porque é muito caro, então, e tem riscos no hospital, então a gente manda embora para casa rápido, né? Mas o tratamento vai demorar mais um pouco, alguns dias de repouso, e a pessoa costuma fazer algumas reflexões. E nessas reflexões, a pessoa chega a uma determinada conclusão, com certa frequência. Ou eu me mudo, ou eu vou procurar. Naquele galope que eu estava, não convém eu continuar. Então a pessoa faz uma mudança de postura, de ritmo, e isso vai trazer benefícios para a sua saúde. Quando isso não ocorre, e a pessoa persiste,
nessa postura, é muito provável que o problema vai reaparecer no mesmo lugar ou num lugar um pouquinho pior. Se aquele órgão, por exemplo, foi retirado, né? Por exemplo, um dos pacientes que eu mostrei para vocês, não sei se eu falei sobre ele aqui na apresentação do meu trabalho sobre prognóstico e câncer, história de vida, o paciente teve um câncer renal, então foi operado o rim e não teve nenhuma mudança mais significativa. Então o que aconteceu? O câncer reapareceu do outro lado, na suprarrenal. Do ponto de vista homeopático, significa que a evolução está piorando, quase está piorando, porque houve uma subida da localização da doença. Porque existe uma regra já bem antiga e muito observada em muitos casos, que a doença sai do corpo de dentro para fora e de cima para baixo. O caminho inverso é sinal de evolução desfavorável. Quando a doença migra da superfície para o interior ou de baixo para cima, não é um sinal interessante. Porque as observações é que mostraram isso, que muitas vezes a pessoa em tratamento de uma doença, antes de ela ficar completamente curada, a doença se manifestava temporariamente num órgão superficial. É muito comum a associação, por exemplo, entre doença pulmonar e a pele. A pessoa faz um tratamento de doença pulmonar, melhora desses sintomas e tem uma manifestação transitória na pele. E a relação entre as articulações e o coração. Tá certo? Por que é dessa forma? Não tem explicação. Hein? Baixo para cima. Pois é, porque é melhor de cima para baixo. Gilberto, deixa eu te uma pergunta. Na leitura corporal, normalmente na parte dos rins, ela se localiza a emoção ou o sentimento do medo. Se o medo fosse trabalhado de forma psicológica ou até mesmo espiritual, poderia ter regredido ou diminuído essa doença, possivelmente, ou não? É possível, depende do grau de acometimento, né? Quando você fala do ponto de vista psicológico ou espiritual, assim, vamos dizer que é a mesma coisa, né? Se eu estou numa reunião mediúnica e um mentor, ele me dá um conselho, ele está tentando fazer uma intervenção psicológica, né? E vice-versa. Quando qualquer pessoa faz uma intervenção no psiquismo, né, na maneira de pensar de alguém, ele está fazendo uma intervenção de natureza espiritual. Entendeu? São sinônimos. O que não se deve confundir é espiritual com mediúnico. Tá certo? Porque o mediúnico, ele pode ser só físico ou só energético. Né? Tem tratamento físico que vai e opera o sujeito, no físico mesmo, tira, raspa o olho, né? Tem o energético, que é a intervenção no perispírito, né? E a gente não vê, às vezes é invisível, mas o mentor informa que colocou um aparelho, que fez uma intervenção, uma coisa assim. E pode ser também espiritual, quando ele fala: ó, meu filho, preocupa menos com as coisas, tá? Né? É uma intervenção no psiquismo. Muitas vezes
essa experiência de ter um transtorno já somático, digamos assim, né, que aparece no corpo de alguma forma, é como se desse uma chacoalhada na pessoa. Ela, de repente, ela não tem mais como esconder, não tem mais como negar. Tá certo? E aí, em muitos casos, ela faz uma reflexão e começa um processo de modificação. Sem essa modificação, nós não podemos falar em cura. Porque, a não ser que o processo que deu origem já tenha sido sanado. Eu falei em preocupação agora porque parece uma coisa à toa. Quando a gente fala em paciência, a gente muitas vezes não tem noção que é uma baita de uma virtude. Parece uma coisa à toa, né? Uma virtude. Só para coisas menores. Mas se você olhar na parábola lá do joio e do trigo, quando ele fala para você não cortar um joio e esperar ele crescer, ele está falando para você suportar. E suportar é ter paciência. Certo? Então, vamos admitir que uma pessoa tenha uma compulsão a se preocupar. Ela fica sabendo de um problema de algum familiar. Ai, meu Deus, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que... Entendeu? Eu tenho um caso que eu tenho um contato, que não é minha paciente, mas ela tem muitos anos que ela cultiva essa característica. E agora ela está apresentando crises de taquicardia. O coração dispara. 180, 200, tal. Já foi uma vez, já foi duas, já foi três, já foi 4, 5, e o cardiologista falou que ela deve se submeter a uma intervenção. Existe hoje uma intervenção que vai lá no coração, né, e corrige. Agora, no nosso pensamento, no nosso raciocínio, se você impedir o local de manifestação e a pessoa continuar no mesmo comportamento, para onde que isso vai? Vai para um outro lugar pior. Hein? Vai subir. Tá certo? Então, o que se manifesta, na verdade, isso aqui é muito importante ficar claro, o que se manifesta no nível energético ou somático é aquilo que está sendo vivenciado. Na homeopatia e já em algumas correntes da psicossomática, a compreensão é de que todas as nossas doenças são psicossomáticas. O que está no psiquismo se projeta, se manifesta. Tá certo? Então, essa loucura para tratar o corpo, para cuidar do corpo, cortar a doença, tirar a doença, é uma miopia, né? É uma visão muito distorcida, porque a doença, do ponto de vista homeopático, ela é a maneira de ser. A doença de cada um é o seu jeito de ser. Tá certo? Além disso, vamos pegar mais 3 minutos para a gente pelo menos começar a introduzir o segundo conceito, que as doenças são de 3 tipos.
são as doenças funcionais e as lesionais, que podem ser hipertróficas ou hipotróficas. Essa doença que eu disse agora, da taquicardia, das crises de batedeira no coração, são funcionais. O